Minuto para Vossa Excelência. Presidente, senhoras, senhores, aqueles que estão acompanhando a sessão nesse momento, aos parlamentares que estão participando também dessa reunião, senhor ministro da Defesa, comandantes das Forças Armadas, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Eu quero dividir a minha exposição e os meus questionamentos em dois blocos diversos. Quero começar falando sobre o que era o PL 1645 e que se transformou depois na Lei 13.954, onde houve um compromisso por parte do governo federal, na tramitação dessa matéria no Senado, de que as distorções seriam corrigidas, algo que até hoje simplesmente não aconteceu. O sentimento que existe em boa parte dos membros das Forças Armadas brasileiras, principalmente aqueles que não são oficiais, praças, graduados, é que o governo de Jair Bolsonaro virou as costas para a maior parte das Forças Armadas para garantir modificações na reforma da Previdência e na geração de rendimentos exclusivamente para quem está no topo da hierarquia militar. Deixaram e têm deixado muitos soldados pelo caminho. E eu pergunto, então, ao ministro da Defesa, que imagino tem o conhecimento também do que aconteceu e dos compromissos que foram gerados no Senado Federal, quais são as medidas que estão sendo adotadas pelo governo em relação a essa não valorização de uma parte significativa de membros das Forças Armadas, repito, que não são oficiais ou que não estão no topo da hierarquia militar. A pergunta vai no mesmo sentido, e aí eu me dirijo ao comandante da Aeronáutica, já foi falado por um outro parlamentar antes de mim, mas vale aqui ressaltar com um acréscimo, o que é a dificuldade que tem existido no processo de promoção de quadro de oficiais especialistas. E há também um sentimento, com muitas pessoas com quem eu tenho dialogado, que isso se deve também a uma discriminação, pelo fato de serem oriundos da classe de graduados. Eu gostaria de saber do ministro da Defesa, ou a quem ele venha designar para que possa responder essa pergunta, qual é a posição do governo sobre essa matéria, esse ponto em específico. E quero aqui repetir, há uma sensação generalizada, de parte, inclusive, daqueles que não podem se manifestar por conta do princípio da hierarquia, de que o governo de Jair Bolsonaro, para garantir ampliação de rendimentos de aposentadoria para quem está no topo, esqueceu parte significativa, a maioria da base das Forças Armadas brasileiras. Continuo agora na segunda etapa da minha intervenção, falando sobre o quão lamentável foi a presença do filho do presidente da República, deputado Eduardo Bolsonaro, que foi presidente dessa comissão, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, no bloco anterior, que demonstrou aquilo que a gente já conhece, que é um enorme despreparo, mas, no caso em específico, acompanhado de um desespero. E nós entendemos o desespero do deputado Eduardo Bolsonaro, porque a sua família vai ser responsabilizada pelo que está acontecendo no Brasil. Nós entendemos o desespero do deputado Eduardo Bolsonaro, inclusive num tom de ameaça ou aviso que fez aos representantes que estão na mesa, dizendo, olha, fiquem do nosso lado, senão o que está acontecendo com o Pazuello vai acontecer com os senhores. O senhor Pazuello tem que ser responsabilizado e assumir pessoalmente aquilo que foi a pior gestão da pandemia no mundo. E isso nós não podemos deixar de dizer. Senhor ministro da Defesa, o senhor, na sua fala, falou da preocupação com a credibilidade. Mas a credibilidade, ela fica exatamente em jogo, em questão, quando há no Brasil, por parte do senhor
ministro da Saúde, agora ex-ministro da Saúde, uma adaptação e uma cumplicidade com a política de morte que foi tocada pelo senhor presidente da República. Essa mesma credibilidade ela é colocada em xeque quando alguns representantes, e repito, estou falando de alguns oficiais, alguns generais que compõem o primeiro escalão do governo de Jair Bolsonaro, assumem a agenda política de privatizações e desmonte do Estado nas suas garantias. O presidente da República, no período da campanha eleitoral, disse que não privatizaria a Eletrobras, não entregaria o controle do sistema elétrico brasileiro. E o Ministério das Minas e Energia está fazendo exatamente a operação da política de entrega. Um general não aceitou a política de entrega dos Correios e foi demitido, então, da presidência dos Correios pelo mesmo presidente da República. E, senhor ministro da Defesa, essa credibilidade fica também deputado Glauber, eu peço sendo colocada em jogo, e por aí eu termino, presidente. 30 segundos para a conclusão. Fica também em xeque quando existe por parte do governo brasileiro um grau de subordinação a uma política que não é nossa, no caso específico, a política das Forças Armadas e do governo dos Estados Unidos. Muito obrigado, e Vossa Excelência, por aí eu termino, ministro da Defesa. Eu agradeço, o tempo nosso está curto, deputado Glauber. Peço que Vossa Excelência possa, já expôs a sua pergunta, eu peço a Vossa Excelência que permita que a mesa passe para o próximo orador, que é o deputado Heitor Freire. Em 10 segundos eu concluo a minha frase, então, presidente, para dizer o seguinte. E o senhor ministro da Defesa assume pessoalmente a responsabilidade pela política de morte que está sendo tocada pelo governo de Jair Bolsonaro quando diz que o Brasil não falhou na pandemia. O senhor está, nesse momento, assumindo também pessoalmente essa responsabilidade. Deputado Heitor Freire. Deputado Glauber Braga, eu vou começar discordando do senhor radicalmente no tocante da gestão da pandemia. A questão da gestão da pandemia, o lema do governo sempre foi salvar vidas, preservar empregos e empresas e priorizar os mais vulneráveis, com a preocupação exatamente dos invisíveis. E nunca se abandonou a questão da pandemia como um todo. Se tivesse sido uma catástrofe, nós não teríamos hoje o 5º país do mundo na questão da vacinação. Nós temos mais de 70 milhões de doses distribuídas e aplicado acima de 50 milhões de doses. Né? Isso não se faz de uma hora para outra. Como eu disse anteriormente, a aquisição de vacinas começou quando nós não tínhamos amparo legal. Se as casas não tivessem amparado com uma legislação a questão da vacina da Pfizer, quem comprasse, nós não tínhamos legalmente como adquirir naquele início. Aquilo foi mudando com o passar do tempo. Eu queria também deixar bem claro o seguinte, eu não falei em preocupação com a imagem, com a credibilidade das forças. Exatamente o contrário. Eu disse que as forças têm credibilidade. É o contrário. Diferente de outras entidades, as Forças Armadas têm credibilidade e essa credibilidade só aumenta com o trabalho que a população vê. Com relação à privatização, essa decisão do governo é uma decisão de governo, não vou entrar no mérito, mas ela é feita exatamente para evitar aquele problema que houve nos Correios, para evitar a corrupção. E os senhores lembram quando nós comprávamos uma linha telefônica por uma fortuna, quando era tudo estatizado? Lógico que tem empresas de interesse de segurança nacional que não podem ser privatizadas, mas outras empresas são privatizadas exatamente para evitar a corrupção e aumentar a efetividade e eficácia. Eu vou voltar num aspecto que eu acho bastante importante da fala do deputado Glauber Braga, e confesso, não tenho muita esperança, deputado, que o senhor mude o seu posicionamento. Mas eu tenho responsabilidade com os 70 mil homens que eu comando. E o sentimento que o PL 1645, e eu tenho certeza que eu falo também pelo comandante do Exército da Marinha, o sentimento que o senhor tem de que nós viramos as costas para os nossos praças no PL 1645, além de muito perigoso, ele não é verdadeiro. Então, as nossas forças, nós temos, dentro da reestruturação,
cursos de pós-formação, que as forças estão tentando agora alguma padronização, com muito esforço, porque eram cursos, por exemplo, de alto nível para altos estudos para praças, para suboficiais, que nós não tínhamos. Então, o senhor imagina poder levar todos eles às mesmas condições. Mas não é verdade que as Forças Armadas, principalmente os altos postos, oficiais generais, viraram as costas para os praças no PL 1645. Essa é uma observação que eu não deixaria passar para o meu efetivo aqui nessa audiência. Com relação ao a Lei 13.954, ela foi feita para, não é um reajuste, ela é uma reestruturação. Ela foi planejada para reparar os efeitos daquela medida provisória 2215 de 2001, porque nós temos que atrair efetivos, os senhores viram a questão tecnológica, atrair e reter talentos, e valorizar também a dedicação exclusiva, né? Dedicação exclusiva, disponibilidade, permanência e tudo mais. A questão dessa lei, o nosso princípio é a meritocracia. A formação profissional e as peculiaridades foram valorizadas. E eu tenho aqui na minha mão a tabela que foi feita. Desse lado aqui, os senhores têm oficiais e aqui praças. São equivalentes conforme a hierarquia dentro dos círculos. Oficiais aqui e praças do lado de cá. Não tem uma tabela para generais, porque a valorização ela para em coronel. Ninguém sabe se chega a general. Se os senhores observarem, ela está à disposição, ela é a mesma para todos. Só não entra na tabela quem não atingiu o mérito para isso. Tá? E qualquer distorções serão resolvidas. A Secretaria da